E aí galera da Wall Game Hot, meu canal Crush Game Oficial, que eu trouxe pra vocês hoje mais uma análise, finalmente retornando a primeira análise de 2015, ok? Então depois dessa aqui eu vou voltar com força, com várias análises aí pra vocês, completíssimas e com informações extras assim que possível, beleza? Se você tá aqui pela primeira vez, como é que funciona nossas análises? É o seguinte, eu analiso o jogo de forma neutra, no final dou uma opinião, mas assim que dá eu dou umas informações extras sobre o jogo ou algum assunto dentro daquele game, ok? Para enriquecer o cérebro de vocês. Beleza? Então é isso, então o game de hoje é o Plague Inc. Evolved. É isso, espero que vocês apreciem essa análise e vamos lá. Plague Inc. Evolved é um jogo de estratégia e simulação indie desenvolvido e publicado pela Nandemic Creation, inicialmente como um hobby do Sr. James Vaughan para Windows, Mac e Linux, vendido pela Steam, porém ainda está em fase antecipada. Como é um jogo de simulação, ele basicamente não possui uma história, então eu vou pular esta parte e ir diretamente para a sua jogabilidade. Esse jogo se dá de uma forma simples, onde você escolherá com qual praga irá começar, a partir daí você escolherá um país a iniciar a sua partida, ok? Entre eles nós temos vários países aí, só que alguns países ficaram reduzidos para simplificar o mapa mundi do jogo, ok? E seu objetivo no jogo é destruir a raça humana. É um pouquinho controverso, muita galera já levantou bandeiras sobre esse jogo, mas de certa forma não gera tanto problema assim, porque na verdade é a natureza, né? A diferença é que a gente está controlando no papel, basicamente, entre aspas, de Deus, saca? Tendo esse objetivo em vista, você terá que planejar a evolução de sua praga visando as mudanças feitas pelo mundo, como o fechamento de portos e aeroportos. Irei citá-las agora, e ao longo darei algumas aulinhas para enriquecer o conhecimento de vocês, como previamente eu havia dito. Mas antes de citá-las, eu devo esclarecer algumas dúvidas básicas de biologia para vocês, para poder assim que eu explicar quais são as pragas vocês entenderem melhor, beleza? Vamos lá. O que é um império? É uma designação dada pela biologia para uma hierarquia de classificação científica. Do mais alto para o mais baixo nós temos vida, domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Exemplificando como ler essa bagaça toda. O ser humano de hoje em dia é do domínio eucariota, do reino Animalia, participando do filo Chordata, da classe Mammalia, da ordem Primata, da família Hominídea, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens. Então vendo isso, Crush, já que você falou aí de Hominídea, Primata, nós podemos dizer que nós somos descendentes dos macacos, é isso mesmo? Sim, porém não dos macacos existentes hoje. Hã? Como assim? Simples, vamos lá. Os macacos cujos somos comparados, sendo eles os chimpanzés, os gorilas, os bonobos e até os orangotangos, se separam da gente nessa bagunça lá na parte das famílias. Porém, eu vou dar para vocês um exercício simples, para vocês imaginarem como é que essa bagaça funciona. Vamos lá. A família Silva, cujo apenas um membro dela, por possuir uma característica simples diferente que seja, é chamada de Barros. Então esse indivíduo chamado Barros seria os seres humanos. E é mais ou menos isso, ok? Somos macacos sim e ponto final. Para afirmar mais ainda o que eu havia lhes dito, algumas características de um primata, e comparem para vocês verem se não bate com a gente. Temos que ser mamíferos placentários, ponto. A partir daí nós vamos separar um pouquinho para cérebro desenvolvido, todos eles têm, nós também. Rotação do pulso, esse movimento simples de rotacionar o pulso, que muitos animais não conseguem fazer, é uma das características de primata, beleza? 5 dedos em cada membro e possuir polegares opositores. Unhas ao invés de garras, glândulas mamárias e gravidez de 1 ou 2 filhos. Sacaram agora? Entre as pragas dos jogos nós temos as bactérias, que é do domínio de micro-organismos unicelulares, ou seja, uma célula, procariontes sem envoltório nuclear ou organelas membranosas. Temos também os vírus, que apresentam o genoma constituído de uma ou várias moléculas de ácido nucleico, sendo ela DNA ou RNA, as quais possuem a forma de fita simples ou duplas. Os ácidos nucleicos dos vírus geralmente apresentam-se revestidos por um envoltório proteico, ou seja, formado por uma ou várias proteínas. Temos também os fungos, que são classificados no reino separado das plantas e dos animais e das bactérias, por causa de apenas uma grande diferença, que é o fato das células dos fungos terem paredes celulares que contêm quitina e glucanas, ao contrário das células vegetais que contêm apenas celulose. Os parasitas são organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram os meios de sua sobrevivência, normalmente prejudicando o organismo hospedeiro, um processo conhecido muito por parasitismo. Todas as doenças infecciosas e as infecções dos animais e das plantas são causadas por seres considerados parasitas. Temos os prions, que é um agente infeccioso composto por proteínas com formas aberrantes, simplificando, anormais. Tais agentes não possuem ácidos nucleicos, DNA e ou RNA, ao contrário dos demais agentes infecciosos conhecidos, como os vírus, bactérias, fungos e parasitas. Os nanovírus.
Os Nanoviridae são uma família de vírus de DNA de cadeia simples que infectam plantas. Seu nome é derivado da palavra grega nano, que significa anão, e por causa do seu genoma pequeno e seu efeito nanismo em plantas infectadas. Nós podemos escolher também no jogo a guerra biológica, consiste no uso de micro-organismos e ou de toxinas como armas de guerra para incapacitar ou matar um adversário. Não entendeu mais ou menos? Eu vou citar um exemplo histórico para vocês. Nós temos aqui no lado oriental do mundo a unidade 731. Foi uma unidade secreta de pesquisa e desenvolvimento de guerras biológicas do exército imperial japonês que utilizou seres humanos em experiências secretas durante a Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Sino-Japonesa, entre 1937 a 1945. Uma referência musical sobre isso, que eu recomendo se vocês gostem de heavy metal ou não, é a música Unity 731 do Slayer, ok? Nós temos também a Neurax, que foi o conteúdo colocado posteriormente, onde é um tipo de doença especial que foi despertado de seu sono milenar pelas atividades humanas. Seu traço que o define é a capacidade de se enterrar no cérebro do hospedeiro e exercer sobre a mente dele. Temos também o vírus Necroa, foi mais um conteúdo adicionado posteriormente, que transforma as pessoas em zumbis. Já conhecemos bem esse fator, né? Temos também um outro conteúdo chamado de Simian Flu ou Gripe Símia, que foi adicionado posteriormente para fazer propaganda do filme Planeta dos Macacos, que consiste em dizer que os humanos, ao contrair essa doença, começariam a se tornar uma espécie evoluída do chimpanzé, ok? O jogo possui músicas que são boas de se ouvir, passa aquele certo suspense para um raciocínio que o jogo exige. E os áudios para as coisas como aviões, bolhas que estouram e etc. são bem legais. O gráfico do jogo não tem como avaliar, porque tirando as belas interfaces como o mapa mundi e onde você evolui suas bactérias, fungos, etc., não se tem mais nada do que ver, mas essa parte cumpre bem sua função. A dificuldade do jogo é elevada até mesmo no nível médio, porém se você já tem uma manha em jogos como Age of Empires ou, em geral, de estratégia, até mesmo com conhecimentos de biologia em geral, estará 65% talvez mais fácil. Mas o jogo possui inúmeros sites que explicam como jogar e etc, ok? Eu deixarei para vocês na descrição o link para o wiki do game para vocês, está todo em inglês, ok? O jogo ainda conta com multiplayer, pois ele será implementado por ele estar em acesso antecipado, ok? Plague Inc. é um jogo muito bom mesmo. Pena que não está sendo divulgado e é um estilo de game que não tem um representante expressivo atualmente. Mas eu espero mesmo que vocês deem uma chance para ele. Claro, se gostar desse tipo de jogo, beleza? Ele está sendo vendido atualmente por R$25, mas volta e meia a Steam pipoca uma promoção com ele, ok? Eu mesmo comprei ele numa promoção que estava R$17. Então há chance de conseguir pegar preços mais acessíveis, beleza? Bom, é isso então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder dar aquele like pro vídeo, pode ajudar na divulgação também, se possível, compartilhar nas suas redes sociais. Eu agradeceria muito. Isso aqui tem um trabalhão de pesquisa para poder eu passar uma informação a mais para vocês, ok? Então eu conto com a ajuda de vocês. E caso está aqui pela primeira vez, por favor, inscreva-se. Aqui foi o Crush, um forte abraço a todos, obrigado por tudo, valeu, falou e fui!